Bom, e o assunto agora é a volta dos eventos. Meus amigos, semana passada foi anunciado o passaporte da vacina, mas olha, a conversa é o seguinte, não adianta ter aquelas letrinhas pequenas lá, a gente achar que tá tudo liberado, mas não é bem assim. Para sabermos um pouco mais sobre este assunto, recebemos aqui o diretor da Vigilância Sanitária de Camaquã, Fabiano Martins. Muito bom dia, Fabiano. Bom dia, Fábio, bom dia, Diego, bom dia, Camila, bom dia a toda a comunidade Camaquã que nos acompanha. A gente está aí para esclarecer as dúvidas da população referente às atualizações dos protocolos sanitários, que começaram a valer agora a partir de ontem, 18, Isso. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, após um período aí de carência, desde 1º de outubro até agora, para adaptação. E a gente quer explicar para a comunidade, para aquelas pessoas interessadas, como que está funcionando agora as atividades com os novos protocolos. Pois é, ontem falamos com a secretária Arita Bergman da Saúde, mas a gente sabe o seguinte, que já há, inclusive, medidas judiciais, pedidos judiciais para não valer o passaporte vacinal no Rio Grande do Sul. Mas enquanto a lei, enquanto o decreto está valendo, a gente tem que falar sobre isso. A FAMURS, eu tentei ontem uma entrevista com o presidente da FAMURS para saber qual é a posição da FAMURS. A FAMURS entende de que cada município tem o seu regulamento. E eu tenho certeza que desde a época da pandemia que nós conversávamos aqui, a gente achou muito legal sempre a relação município-estado juntos, fazendo decisões, ou depois virou regional, Mas o decreto do governador, mesmo eu gostando ou não gostando do passaporte, é isso que eu quero trazer. Fica um pouquinho difícil a questão municipalizar uma decisão desse tipo, porque como nós temos fronteiras aqui perto de nós, Camaquã, Chuvisco, Dom Feliciano, São Lourenço, Parará, daqui a pouco um prefeito ou uma regional decide uma coisa, a regional vizinha não decide, daqui a pouco nós transferimos tudo que é evento para a fronteira seguinte. Então eu achei legal, de um ponto de vista, de que o Estado tenha todo o mesmo conceito. Mesmo achando que algumas coisas estão erradas, mas eu prefiro pelo menos desse jeito. Fabiano, a decisão do passaporte vacinal acaba permitindo que vocês tenham um regulamento mais claro para a permissão de eventos, é isso? Perfeito, Fábio. A gente já imaginava que em determinado momento, observando o movimento que é feito em outros países, que chegaria o momento em que, propriamente no Brasil, no Rio Grande do Sul, se tivesse a liberação das atividades, propriamente com uma lotação maior de pessoas, com maior capacidade, de acordo com a apresentação do comprovante de vacinação. A gente observou em países que iniciaram a vacinação antes do Brasil que isso já acontece. Alguns países, inclusive, já conseguiram suspender a comprovação da vacinação, o caso de Israel, que teve de fevereiro a junho, se não me falha a memória. Eles conseguiram um índice de vacinação que conseguiu extinguir o comprovante de vacinação. E agora, o Rio Grande do Sul tá exigindo, assim como alguns outros estados da federação, e a gente tem essa possibilidade aí de fazer eventos com um grande número de pessoas, sem que haja uma autorização prévia no município, um exemplo de evento Sim. de até 400 pessoas, desde que se respeite algumas regras, algumas legislações ainda. E aí que ficou a minha dúvida ontem com a secretária, e bom que quem esteja aqui para nós conversar. Por exemplo, antigamente, meses atrás, eu ia fazer um evento lá de 150 pessoas, dentro do limite máximo da casa, eu tinha que solicitar a prefeitura, informar a prefeitura que eu estaria fazendo um evento. A prefeitura, por sua organização de funcionamento, às vezes ou outra fiscalização aparecia no evento, fiscalizando, como é que tá, tantas pessoas, tá tudo dentro do regrinho. Agora, com o novo processo, evento de até 400 pessoas, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, 400 pessoas no total ou tem um outro travamento, uma outra, um outro percentual limite da casa? Basicamente nós já estamos voltando a uma normalidade quanto a autorizações Sim. e restrições. O que hoje limita a quantidade de pessoas no local? É o alvará do Corpo de Bombeiros, ou PPCI. PPCI.
É isso que estabelece qual a quantidade de pessoas que tu pode colocar num evento. Tá. Tu pode colocar 50% do que for a lotação máxima do teu alvará do Corpo de Bombeiros. Bom, aí eu tenho uma dúvida. Vamos imaginar, 50%. 50%. O meu salão tem espaço para sentadas 400 pessoas, mas em pé 500 pessoas. Existe esse diferencial muitas vezes na autorização de bombeiro, né? Mas ali, se tu olhar no alvará do Corpo de Bombeiros, ele diz lotação máxima. É aquele número que é observado. Tá, isso. Lotação máxima. É esse o número que é observado. Então, 50% da lotação máxima. Eu posso fazer a festa com 50% da lotação máxima. Isso. Isso aqui é uma coisa boa, porque quem define o tamanho da casa, eu peço lá 500, mas os bombeiros vão lá dizer, não, isso aqui não pode ser 500. Aí há um ajuste, há um alvará. Então, é um órgão independente da prefeitura municipal. Acho que é bom por isso, né? Não é a mesma prefeitura que organiza uma coisa e organiza outra. Então, o bombeiro liberou 500 pessoas, eu posso fazer, então, 250 pessoas. Tranquilamente, é isso, é a busca da normalidade. Né? Os demais, tudo que estava centralizado na vigilância sanitária, começa a haver esse movimento de descentralização. Cada órgão com suas responsabilidades e atribuições, e ficando a vigilância sanitária ali especificamente para as questões sanitárias mesmo, a questão ali de organização, de como funciona, né? de informar para esses promotores como que deve ser realizado. Isso aí, nós vamos matar esse assunto aqui primeiro sobre o assunto do evento sem liberação da prefeitura, para nós entendermos sobre isso. Bom, então vamos lá, o evento, meu salão tem 500 lugares, eu vou fazer com 250 pessoas, não precisa autorização da prefeitura. Primeira pergunta, tem evento, aniversário de 15 anos, o aniversário, quero saber se pode fazer pista de dança. Pode. Pode ter pista de dança. Pode ter pista de dança. Tá. A exigência de usar dentro do ambiente máscara. A máscara, né? A gente faz o seguinte raciocínio. A máscara tu levantou da mesa, da cadeira, né? Sim. Pra ir ao banheiro, pra pista de dança, tu coloca a máscara. Tá. Né? Tu pode ficar sem máscara sentado, né, numa mesa de até 6 pessoas ou conforme o grupo familiar. Ali tu realiza a questão da alimentação, né, da ingestão da bebida, né? Essa é a prioridade, é que as pessoas, no momento que elas tirarem a máscara, elas estejam restritas a um grupo e não em livre circulação. Bom, eu falei ontem com a secretária Arita, eu repito aqui, eu acho que é interessante o Estado entender que está na hora de nós voltar, mas as pessoas têm que entender que se isso der um problema, der uma ré nesse assunto, nós voltamos a fechar as casas. Então ninguém quer perder. Garçom não quer perder, cozinheira não quer perder, dono de salão não quer perder, os promotores de festa acham que às vezes a festa dele vai ser só uma, mas ele prejudica todos os outros, se caso ele não estiver na regra. Bom, então falamos o seguinte, outra pergunta. No evento não autorizado pela prefeitura, não sendo necessária a autorização da prefeitura, qual é o controle para que as pessoas entrem no evento, entrem no salão ou entrem na igreja? Eu tenho que me predispor de colocar uma pessoa solicitando que as pessoas apresentem suas carteirinhas? A responsabilidade, né, de toda a organização, de seguir todos os protocolos necessários do organizador, do responsável pelo evento. Certo. Então ele tem que designar uma pessoa para que verifique, né, se tem ingresso, junto ao comprovante de vacinação. Tá, né? Mas eu tenho que ter uma pessoa para isso? Tem que ter uma pessoa. Tá. Eu fiquei em dúvida ontem quando a secretária disse que se eu tenho que não apresentar isso. Depois ela falou, o pessoal que trabalha tem que ter obrigatoriamente sobre a vacinação. Mas assim, é prudente, eu acho, de quem está fazendo o evento, dizer para os convidados, né? Convidado, quando tu for lá no salão para festejar comigo, leva a tua carteirinha ou baixa o aplicativo no teu celular, vai ter uma pessoa na frente solicitando. Verificando. Geralmente, quando é um evento, um exemplo, um aniversário, uma festa de casamento, algo do tipo é até mais fácil, porque tu já tem uma lista prévia de convidados. Isso. Então, tu já consegue ter uma organização dessa parte do comprovante vacinal, e é muito fácil hoje tu buscar, né, tu busca
na Sim. internet, no aplicativo, a própria carteirinha física, Sim. ela vale. E em alguns casos existe a exceção, que é aquelas pessoas que têm a intolerância, lógica, aos componentes de vacinas, que não podem receber vacinas. Sim. Essas pessoas Deve ter um laudo, né? podem apresentar um atestado médico Sim. falando na questão da intolerância. Entendi. Eu quero ser bem claro aqui, porque não é de bom tom da pessoa que organiza, promoter, do casal, do pai e mãe de quem está fazendo aniversário, pedir aos convidados que levem, né? Leve a carteirinha. Dentro da bolsa que vai lá o batom, sei o que, no bolso do casaco, leve a carteirinha. Porque se for solicitado, tenha. Eu quero saber se tem que ser solicitado na porta. Tem que ser solicitado na porta. Bom, a vigilância sanitária, sabendo que tem eventos em toda a região, qual o procedimento que ela vai fazer em eventos que não sejam necessários, previamente autorizados? O que nós podemos fazer, né, são fiscalizações de rotina, né, chegar para verificar se os protocolos estão sendo seguidos. Sim. Né, bem como atender algumas denúncias que chegam à vigilância. Né? Nós podemos chegar num local e questionar o responsável pela organização. Apresente a nós ali as exigências, né, o alvará do Corpo de Bombeiros, né, o alvará de funcionamento. Visualmente tu consegue... Visualmente, né, solicita, olha, eu quero que tu me traga comprovante vacinal de 3 ou 5 pessoas ali. Sim, eu tô com uma festa ali com 50, 100 pessoas, olha, eu preciso de 5 carteirinhas aqui do pessoal. Quero saber se tu controlou, tu não controlou, então pode haver o questionamento ali na hora da festa. Não identificando que a pessoa está pedindo carteirinha ou que o pessoal entrou sem carteirinha. Qual o papel da vigilância sanitária? Primeiramente, né, a gente vai atuar conversando com o responsável. Geralmente nós encaminhamos por escrito uma orientação, né? Mas a festa está acontecendo, Fabiano, e aí? Aí pode ocorrer a abertura de um processo administrativo sanitário contra o responsável. E a interrupção do evento? A interrupção do evento é quando a gente observa que há um risco iminente de dano à saúde coletiva. Então teria que se avaliar a situação do local. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, eu fiz questão que o Fabiano viesse aqui, justamente para deixar claro que aconteceu, eu vou dizer o que aconteceu. Aconteceu uma tentativa de evento há uns dias atrás, uma semana atrás, e os organizadores do evento jogaram a culpa na prefeitura, tá, Fabiano? Foi isso, né? Porque deram a bola atrás, deram a bola nas costas, estão nos prejudicando, entende? Então, só para o pessoal entender que muitas vezes a gente fica de bom mocinho nas coisas, porque eu tentei fazer tudo certo, mas eles não me deixaram. Existe um regramento. Quem é o diretor da vigilância ou o prefeito, que são responsáveis, se ele não fizer a ação necessária, ele prevarica. Então ele incorre num erro grave. Daqui a pouco a promotoria, em vez de cair no dono da festa, vai cair no colo do prefeito. Então, para as pessoas entenderem que tentaram fazer um evento semana passada em Camaquã, sem autorização da vigilância sanitária, e no final, os depoimentos seguinte, porque a vigilância, porque nós fomos na vigilância, nós tentamos convencer a vigilância. Eu fico imaginando a pessoa tentando convencer de fugir da regra. É difícil, né? O que eu falo e eu sempre coloco para as pessoas é aquela questão, né? Independente de concordar ou não, a gente tem que seguir o que está escrito. Né? E até alguns dias atrás a gente colocou para todas as pessoas que nos procuravam, olha, aguardem a publicação do novo decreto. Vai ser publicado? Vai, mas só passa a valer a partir da publicação. Então nós só vamos orientar o novo regramento a partir dessa publicação. Aguardem, né? Esperem que depois a gente pode sentar, pode conversar. E essas atividades, algumas a gente conseguiu inibir antes de que acontecesse, justamente para evitar, né, a responsabilização dos proprietários, né, e no caso, se os proprietários não fossem da própria... que tem um envolvimento, né, o dono do ambiente e o realizador do evento. Os dois ficam na mesma... Ficam cruzando a dificuldade. Aqui é uma pergunta da produção. Baladinhas em bares da cidade, é permitido? Casas de dança? Como é que tá isso? Por exemplo, tem uma casa ali que faz um show ao vivo, também é o mesmo regramento? O mesmo regramento, né? A questão ali dos bares, restaurantes, hoje até algumas dúvidas, alguns me questionaram, Fabiano,
um bar, era uma pizzaria, eu preciso exigir o comprovante de vacinação. Digo, olha, no dia a dia, no trabalho, não. Mas se tu for realizar um evento, sim. Entendi. Olha, vai ter o show hoje do fulano na pizzaria tal. Se tu é um evento, uma realização de um evento, onde tu vai utilizar um exemplo da pista de dança, onde tu vai ter a venda de ingressos, né, para participação, sim. É um casamento, tu vai realizar um casamento no teu restaurante, um aniversário, sim, precisa do comprovante. No dia a dia, para as atividades ali de restaurante propriamente, a atividade do bar propriamente, sim, não há necessidade. Bom, se tiver mais alguma uma pergunta da produção, vamos fazendo aí, Diegão. Rapidinho aqui, tem algumas participações bem pertinentes ao tema. São dúvidas em relação à carteira de vacinação. Se a pessoa pode chegar com a carteira vacinada, apresentar, mas de forma plastificada a carteira. Né? Não tem problema, não tem né? problema, ela apresentando ali a carteira física ou comprovante de vacinação, né? Não tem problema nenhum. É o importante é levar o documento, né? O importante é comprovar que... eu baixei a carteirinha da vacinação no meu celular, copiei ela, né? Para que possa me verificar. E o interessante é o seguinte, né? Que eu estava vendo no Rio de Janeiro, que foi o primeiro que deu esse início das carteirinhas, o pessoal não queria mais a carteirinha num papel, que tinha que ser apresentada ou no papel oficial ou digitalmente. Ou no celular. Função de falsificação, essas coisas que os caras lá são craque, né? Bom, pergunta assim, agora vamos lá para o assunto, 401 pessoas a mais no evento. Que autorização eu preciso pedir da prefeitura? Aí há uma necessidade de um outro regramento, né? Tu precisa, além de exigir o comprovante de vacinação, a testagem em até 72 horas anterior ao evento, né, de todos que vão participar, como nós fizemos para a Expo Inter lá, né? Fizemos o teste antes de entrar na Expo Inter. Fizemos o teste. Bem como, né, o comprovante de vacinação. Aí tu tem essas duas situações. Sim, nós estamos falando já de um potencial número maior de gente, mesmo em ambiente fechado. E se for um ambiente aberto? Eu quero fazer lá no Sindicato Rural um show lá. Não é salão fechado, é num salão aberto, ou numa fazenda, num lugar que eu tenha assim, ambiente bem arejado. Tem alguma dificuldade nisso? Não segue o mesmo regramento. O mesmo regramento, né? A tua capacidade determinada conforme a liberação do Corpo de Bombeiros e o regramento para a questão da autorização, ou se tu vai do número de pessoas ali conforme nós já colocamos, né? Acima de 400 pessoas até 800, né? Comprovante vacinal e testagem. Bom, a questão da liberação, quanto tempo antes para que eu fazer o evento eu preciso da liberação da vigilância? Assim, quanto tempo vocês dão autorização? Se caso eu precise isso, 3 dias, 2 dias, uma semana, como é que é? Em poucos dias, né? O que a gente até não gosta, a gente prefere não dar com tanta antecedência. Nós geralmente emitimos a autorização na semana, porque os protocolos, até um determinado momento, eles eram muito variáveis. Era difícil tu autorizar um evento ou tu regrar algo que aconteceria um mês depois, né? Então, geralmente, durante a semana, a gente emite todas as autorizações. Por exemplo, essa semana, ontem eu fiz todos os protocolos que tinham, já entreguei ontem. Liberado. Então, liberado não. Orientados. Orientados. Né, que foram protocolos de orientação. Tá. Né, todos foram entregues ontem. Então, durante a semana, a gente consegue, e por e-mail também, a gente tem solicitado que as pessoas nos encaminhem por e-mail, que fica mais fácil, mais prático emitir qualquer tipo de orientação ali. Não, é interessante a gente ter um caminho mais facilitado até, né? Porque aí vai documento escaneado, vai menos papel, né? E vai agilizando isso. Uma comunicação mais fácil, né? Mais igreja, vamos lá. Eu vou fazer um casamento na igreja. A igreja é um outro ambiente de reunião de pessoas. Como é que fica para as pessoas adentrarem na igreja com eventos grandes? Estou falando de 100 pessoas, 150 pessoas aí. Quando a gente fala em celebração religiosa, né, 80% da capacidade do local. Então, uma igreja ela pode colocar 80%. Tá, como é que... Eu não sei se era mesmo assim, uma igreja tal, eu tenho que perguntar na secretaria da igreja quantas pessoas comportam aqui, é isso? É isso, é 80% dos assentos ou cadeiras.
Assentos ou cadeiras. ou cadeiras. É o colocado para as igrejas, mantendo um distanciamento de 1 metro entre pessoas ou entre grupos familiares. Tá, entendi. Então, e eu tenho que cobrar carteirinha na entrada? Ou Não. Não preciso. Igrejas não há necessidade. Muito bem. Mas é o bom senso também. Aí pega, né? Para o pessoal que organiza, que é o responsável pelas comunidades, pelas igrejas. Bom senso. O que nós queremos é proteger a nós, proteger os outros e que os eventos continuem, né? Basicamente o comprovante vacinal ele é exigido para 5 atividades distintas, né? Os eventos, eventos sociais, né? Competições esportivas, feiras e exposições, cinemas, teatros e auditórios e parques temáticos, né? São basicamente essas 5 atividades distintas que há a necessidade do comprovante de vacinação. Que coisa interessante. Bom, maiores informações, Fabiano, como é que o pessoal pode, tendo dúvida, procura o telefone, procura o WhatsApp, qual é os números? É 3671-8665. 8665. Departamento de Vigilância. Isso. Isso funciona em horário da prefeitura, assim, mais ou menos, né? Das 7h30 às 11h30. Tá, 11h30. Da 1h30 às 5h30. 13h30. E 17h30. E não funciona sábado, feriado, domingo. E querendo porque chega sexta-feira de tarde, o cara pede o protocolo do negócio. Não pode. fica inviável, né? Então... Fica inviável. E nós também temos o e-mail, que é o Visa camaquã, @gmail.com. @gmail.com. Ah, boa. Isso aí a gente fica mais fácil a comunicação com as pessoas, né? O nosso residencial também tem WhatsApp. Sim. Né? Se quem quiser também pode encaminhar para nós. Bom, o legal é o pessoal participar. E olha aqui, pessoal, o Fabiano veio aqui justamente para dizer o seguinte: teve uma evolução na liberação. Seguimos as regras, tudo direitinho, parará, para que não haja retrocesso. Exatamente, nós já temos aí mais de 80% da nossa população total vacinada com a primeira dose, mais de 50% com o ciclo vacinal completo. Agora avançamos e estamos evoluindo na questão da terceira dose para os idosos e os trabalhadores da saúde. E em breve, né, a gente espera que haja ainda maiores flexibilizações de acordo com a conclusão do esquema vacinal. Uma pergunta aqui de organizadora de evento aqui. No dia do evento, quem vai cobrar a vacina e o teste? É o próprio Se o evento for realizar, né, o evento, alguns aí fica a cargo do evento. Se ele vai cobrar, né, no caso, cobrar junto no ingresso o valor do teste e encaminhar para as pessoas, que em alguns locais eu acho que fizeram isso. Eu não sei se cobrar. Tem ou isso. se a pessoa apresenta o comprovante de teste negativo. Ok. Né, aí fica a critério do organizador. Nós tivemos que pagar os nossos testes todos, né, Diego? Todos pagaram. Duas perguntas bem pertinentes. Eu acho que a responsabilidade é de quem organiza o evento. A pergunta aqui é mais ou menos quem é que tem que botar a pessoa na entrada do evento? O organizador do evento. O organizador que tem que se responsabilizar pelas pessoas que vão estar no evento, né? Basicamente, a gente volta ao que nós já trabalhávamos antes, com cada vez mais a boa-fé do empresário, a boa-fé do promotor. Né, a gente volta que as pessoas, olha, vocês façam, mas a responsabilidade é de vocês. Deixa eu perguntar então, vocês têm que procurar. Tem um evento que tem que ser comunicado à prefeitura pelo número acima de 400 pessoas. Né? E tem aquele que não há necessidade. Exato. Esse que não tem a necessidade, que seja abaixo desse número, poderá também ser fiscalizado em algum momento? Claro. Sim, ele falou, né? Ele falou sobre isso. Eles vão passar ou com denúncia ou rotina e vão, se perceberem um negócio, cobrar. Eu quero desse evento aqui, eu quero. Me apresenta 5 carteirinhas de quem está aqui dentro. Aí o cara, tu já vai ver no olhar se o cara cobrou ou não cobrou. Outra pergunta é no fervo da pandemia, a gente teve um disque denúncia que foi divulgado, amplamente divulgado pela emissora, né, pela própria prefeitura. Esse disque denúncia vai estar funcionando também? Vai seguir funcionando nos finais de semana? Como é que vai proceder? Ele fica um pouco inviável nós mantermos, né, a mesma rotina que nós tínhamos anteriormente. Eu volto a falar, antes da pandemia a gente vivia um outro momento, né, que era o momento de que tu tentar desburocratizar o serviço público, né, e sempre prezando pela boa fé
do empresário, a boa-fé do promotor, né? A gente já segue no município a lei da liberdade econômica. Então, assim, ó, a gente hoje, a nossa priorização é orientar quem está realizando e que ele siga as regras. É que geralmente a denúncia acontece na hora que a vigilância não está funcionando, né? Havendo denúncia, todas as denúncias a gente apura, a gente passa para os órgãos competentes e, de acordo com o risco sanitário, né, pode ser feita uma intervenção no horário ou após a realização. Aí fica característico com o risco, né, que vai ter aquele evento ou acontecimento. Muito bem. Fabiano Martins, diretor do Vigilância Sanitária, obrigado pela força. Obrigado, Fábio. Obrigado, Diego. Né, fico sempre à disposição aí para esclarecer as dúvidas da nossa comunidade.